Olá, investidores! Vamos continuar nossa análise sobre o CRI da JHSF. Nesse segundo vídeo a gente vai abordar basicamente cenário macroeconômico, e setorial, e vamos olhar a situação financeira da empresa mais detalhadamente. Só lembrando que no nosso primeiro vídeo a gente já falou aqui que esse CRI ele não tem garantias reais específicas. Lembra disso? Ou seja, o principal risco desse CRI é a capacidade da JHSF honrar com seus pagamentos. Então, para que você possa ficar ligado nessa questão, a gente vai apresentar aqui em detalhes algumas coisas relevantes. Vamos analisar o cenário macro, vamos olhar a situação financeira da empresa, para você ver macroeconomicamente o ambiente externo e ambiente interno da empresa, o que pode acontecer e como é que isso pode impactar o seu bolso. Olhando o cenário macro, tá? Para a gente entender melhor alguns riscos intrínsecos aos mercados que a empresa atua, vamos analisar como é que esses setores vêm se comportando nos últimos tempos. Lembrando que a empresa ela atua basicamente em três frentes principais. A primeira é incorporação imobiliária, a segunda, shopping centers e hotelaria e gastronomia. Falando do setor imobiliário, o setor imobiliário no Brasil é altamente cíclico, e isso pode ser afetado aí por diversos fatores macroeconômicos. Taxa de juros, inflação, crescimento do PIB. Com a taxa Selic em níveis elevados, recentemente, o financiamento imobiliário ele pode se tornar mais caro. E isso aí, claro, pode acabar reduzindo a demanda por novos empreendimentos. A JHSF, ela atua em um nicho de mais alto padrão, alta renda. Isso pode dar maior resiliência em momentos de crise, claro. Mas o desempenho do setor e a capacidade da empresa gerar receita deve ser olhado de perto. O mercado imobiliário de luxo no Brasil está em expansão, mesmo diante de um cenário de juros elevados, diferente do mercado tradicional, que acaba sofrendo impactos mais diretos, como taxa de financiamento mais alta. Os compradores de alto padrão, eles têm menor dependência de crédito, e isso aí acaba mantendo a demanda mais aquecida. Dados aí do setor confirmam essa tendência. Um estudo da Brain Inteligência Estratégica revelou que no primeiro semestre de 2024, as vendas de imóveis acima de R$1,5 milhão cresceram 10,6% em comparação com 2023. Já um levantamento da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, indicou que o segmento de luxo registrou um crescimento de 14% em abril de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, é um mercado que vem se expandindo, vem crescendo. A Sotheby's International Realty, referência global no mercado de luxo, ele publicou um relatório em 2025 que prevê um mercado mais estável para os imóveis de alto padrão nos próximos anos, depois de um período de forte oscilação aí globalmente. Bom, no Brasil, as incorporadoras estão aumentando os lançamentos de empreendimentos de luxo para atender toda essa demanda. O blog Kenlo apontou que de janeiro a setembro de 2024, o volume de lançamento nas categorias de luxo e super luxo, 1,5 milhão, 3 milhões, cresceu 10%, enquanto as vendas subiram 20,8%, gerou um VGV, um valor geral de venda de 29,2 bilhões, um aumento de 18,2% em relação ao ano anterior. Toda essa alta na procura, ela reflete uma mudança no perfil do comprador. O cliente de luxo, ele não busca só um imóvel bem localizado ou com acabamento sofisticado, mas sim uma experiência exclusiva, uma qualidade de vida. Então, casa espaçosa, com grande área de lazer privativo, apartamento com infraestrutura premium, serviços diferenciados, tudo isso aí se tornou critério fundamental para essa categoria de consumidor. Além disso, o crescimento do setor não está restrito às grandes capitais do Sudeste brasileiro. Centro-Oeste, impulsionado aí pelo agro, liderou o crescimento de percentual do mercado de luxo em 2024, mais de 83% de aumento nos lançamentos, 62% de aumento nas vendas. O Centro-Oeste é uma região que tem se tornado um polo emergente para empreendimentos sofisticados, especialmente em Goiânia, Cuiabá, Campo Grande. Em resumo disso tudo, o mercado imobiliário de luxo ele segue em expansão, em ascensão, e vai se consolidando aí como um investimento seguro e altamente rentável. Enquanto o mercado tradicional, ele pode sofrer mais com oscilações econômicas, enquanto o mercado de alto padrão ele continua tendo uma certa resiliência e um crescimento bem significativo nos últimos anos no Brasil, impulsionado, claro, por um público que busca essa exclusividade, essa sofisticação, valorização patrimonial, enfim. Segundo mercado da empresa, shopping center. No setor de shopping center, a empresa depende de consumo, claro. O consumo está diretamente relacionado com a atividade econômica. Então, se tem queda na demanda, os lojistas eles podem ter dificuldade em pagar aluguel e isso aí, claro, vai afetar a receita da empresa. O Brasil tem atualmente 639 shopping centers, espalhados por todo o território. Em 2023, eles movimentaram aí quase 195 bilhões de reais em venda, crescimento de 1,5% em relação a 2022, segundo a Abrace. Em 2024, estavam previstas mais 8 inaugurações de shopping, a taxa média de ocupação de shopping segue acima de 95%, isso reflete uma alta demanda aí
por espaços físicos, né, segundo o relatório do Itaú BBA. Aparentemente, quem pensava aí que o e-commerce ia acabar matando o shopping center, se enganou, né? É claro que afetou, lógico. Por exemplo, uma das principais formas de receita das companhias detentoras de shopping center é aluguel recebido por utilização dos espaços das lojas. Com redução do IGPM desde a pandemia em 2020, o reajuste desses contratos não tem aumentado de forma significativa e acaba gerando um retorno abaixo do esperado pelas empresas. Mas, no geral, o setor de shopping center no Brasil ele se adaptou bem às novas tendências de consumo e hoje acaba combinando aí uma série de coisas. Loja com gastronomia, com serviço essencial, de entretenimento, até espaço de coworking. Tudo isso, o faturamento por metro quadrado tem aumentado ano após ano, desde a pandemia. E as projeções das entidades do setor, como a Abraço, a Lafis, dão conta de que esse número vai aumentar ainda mais devido à diversificação de serviços realizados pelos shopping centers. Além disso, para completar todo esse cenário positivo, vale notar que as principais companhias do setor seguem com um baixo nível de alavancagem. Isso revela que as empresas elas podem utilizar o aumento do faturamento para realizar investimento, né, para expandir os seus negócios. E por fim, vamos falar do setor de hospedagem, né, de hotelaria. O setor hoteleiro brasileiro ele consolidou a sua recuperação em 2023, dando continuidade aí à tendência de crescimento já iniciada desde 2022. De acordo com um relatório Hotelaria em Números, né, elaborado pela JLL, os hotéis no país eles apresentaram um aumento expressivo nas diárias médias, enquanto a taxa de ocupação cresceu de forma mais moderada, mais branda. Um dos principais destaques desse período, né, analisado foi o avanço da receita por quarto disponível, que teve um crescimento de quase 40%, impulsionado aí pelo aumento do valor das diárias. Isso indica que os hotéis eles estão conseguindo cobrar mais pelas suas acomodações. Isso reflete, claro, uma demanda aquecida, né, e uma melhor precificação do setor. Apesar disso, apesar do aumento da receita, a lucratividade do setor não acompanhou esse ritmo. O motivo principal foi alta nos custos operacionais, especialmente salário e encargo trabalhista. Esse fenômeno que vem sendo observado em diversos países também impacta o país, né, o Brasil, uma vez que muitos hotéis acabaram precisando contratar funcionários extras, né, a um custo maior, devido à baixa oferta de mão de obra no setor de serviço. No que diz respeito à demanda, por outro lado, os principais segmentos de clientes seguem sendo viagem de negócio, turismo de lazer, evento, variando aí conforme a localização, categoria de hotel e etc. Mas teve um aumento no número de turistas estrangeiros em 2023, um crescimento de quase 10% no primeiro semestre de 2023 para 2024, reforçando aí uma retomada do turismo internacional vindo para o Brasil. As projeções para 2024 indicam que essa tendência de crescimento ela deve continuar, impulsionada pela baixa oferta de novos hotéis, uma demanda crescente cada vez maior de hospedagem. A expectativa do mercado como um todo é que esse cenário favoreça uma maior estabilidade para os hotéis. Claro, desde que haja um controle rigoroso de custo para manter margens de lucros saudáveis, né? Juntando esses três cenários macro, agora vamos olhar para o micro, o ambiente interno da empresa. Como é que está a saúde financeira da empresa, né? Quando a gente vai olhar isso, dois fatores são essenciais. Primeiro, ver como é que ela opera. E segundo, ver o seu nível de dívida, quanto ela está devendo. No caso da JHSF, os dados mostram que uma empresa já passou por momentos turbulentos, né? Mas nos últimos anos ela vem conseguindo melhorar os seus números. No geral, a gente nota que a JHSF ela melhorou a sua eficiência, a sua rentabilidade. Mas o aumento do endividamento chama atenção. Se os lucros continuarem sólidos, a dívida não vai ser um problema. Mas se os custos começarem a subir, ou a empresa não entregar os retornos esperados nos investimentos que ela tem feito, a alavancagem pode começar a pressionar o resultado. Tá? Nos últimos anos, a empresa tem apostado cada vez mais em ativos que garantem receita recorrente, mudando um pouco a estratégia dela, ou seja, é dinheiro entrando no caixa de forma previsível, de forma constante. A ideia é muito simples, ao invés de apenas depender da venda de imóvel, que pode oscilar, né, conforme o mercado, o que a empresa está fazendo? Fortalecendo o setor como shopping center, locação, clube, hotelaria, aeroportos executivos. A meta é que no médio e longo prazo, 2/3 da sua geração de caixa venham dessas fontes. Isso vai trazer maior estabilidade financeira, isso vai reduzir o impacto de eventuais crises aí que o setor imobiliário acabe sofrendo. Os números mostram que essa estratégia já tem dado certo. No segmento de shopping, a JHSF ela teve um crescimento de
quase 20% nas vendas no quarto trimestre de 2024, totalizou aí 1,7 bilhões. O maior destaque foi Cidade Jardim, Jardins Catarina, Fashion Outlet, estão fortalecendo a presença no público de alta renda. Além disso, a expectativa para nesse ano é que a realização de novos investimentos sejam feitos para reforçar o mix de loja no shopping, trazer mais marcas de luxo. Recentemente chegaram aí flagships, né, da Van Cleef & Arpels e novas lojas como a Bruno Cucinelli, elas já estão sendo confirmadas no portfólio da empresa. Além dos shoppings, a empresa também está fortalecendo as suas operações em locações residenciais, em clubes, em hotelaria. O setor de locação fechou o ano com uma renda operacional líquida estabilizada em 110 milhões de reais. Isso mostra que esses ativos eles estão funcionando bem, estão gerando caixa. Na parte da hotelaria, de hospedagem, a inauguração do Boa Vista Surf Lodge Hotel em dezembro ajudou, claro, a impulsionar o segmento, teve um aumento de 25% na receita por quarto disponível, que é um indicador importante para medir a rentabilidade dos hotéis. A empresa foi ainda mais ousada em termos de mudança de investimento. O São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, que é um dos principais hubs de aviação privada do Brasil, ele cresceu aí 34%, quase 35% no volume de movimentação, 41% no abastecimento de aeronave. Isso vai reforçando o posicionamento da empresa em um nicho altamente rentável que atende a um público de altíssimo poder aquisitivo. Em relação à sua eficiência operacional, a margem bruta ela se mantém estável aí entre 40% e 50%, isso mostra que a empresa consegue manter uma boa rentabilidade sobre as suas receitas. Já a margem EBITDA, que mede o lucro operacional, ela teve oscilação aí no passado, mas ela se recuperou bem. No entanto, desde 2020, ela apresenta uma leve queda, possivelmente devido a aumento dos custos operacionais. Um ponto mais preocupante era a margem líquida, né, que ficou negativa entre 2013 e 2017, mas se tornou positiva a partir de 2018. Isso indicou que a empresa basicamente voltou a gerar lucro, tá? Do lado das dívidas, né, então a gente falamos toda essa parte operacional, olhando a parte das dívidas, a JHSF ela manteve um endividamento geral em torno de 50% a 60%, que é um nível gerenciável. A relação dívida líquida sobre o PL vinha apresentando queda até 2020, depois se ampliou até 2024, mas se mantém em níveis abaixo dos covenants. Em termos qualitativos de dívida, a gente nota que apenas 30% das dívidas financeiras são de curto prazo, isso dá uma estabilidade para o funcionamento da empresa no curto prazo. A relação dívida líquida sobre EBITDA, que já foi mais de 6 vezes lá em 2017, caiu para menos de uma vez em 2019, voltou a subir agora nos últimos anos, mas está em 2,5. Isso indica que a empresa está se alavancando novamente, visando financiar novos projetos, mas é um nível super tranquilo, né, super gerenciável também. Então, tendo esses dois lados da moeda, fechando aqui o nosso segundo vídeo, o que a gente buscou aí explorar tanto o cenário macroeconômico quanto o cenário setorial e olhar o impacto financeiro da JHSF, a gente vê que a empresa tem se comportado bem aí nos últimos anos. Agora, no nosso próximo vídeo, a gente vai focar no ativo em si e vamos analisar as taxas desse ativo. Vamos olhar alguns riscos que você teria ao investir nele. Então, você vai poder entender se ele faz ou não sentido na sua carteira. Fica aqui com a gente. Até mais!